Eu acho que já estamos live. Deixa eu ver aqui no meu Estamos. YouTube se já foi. Estamos, né? Deixa eu confirmar aqui pelo aplicativo. Eu acho que no aplicativo ainda não estamos. Deixa eu só mudar. Aqui já foi. Se vocês já estiverem vendo, eu aqui no meu YouTube ainda não estou vendo. Mas se o pessoal estiver já vendo aí, fala, dá um ok pra gente. Eu acho que não estão. Deixa eu ver. Eu estou botando celulares no silencioso enquanto isso. O estranho é que a live no YouTube. Ah, agora já tá. Beleza. Estamos online, professor. Que beleza. Estamos online. Boa tarde para todo mundo que tá aqui com a gente. Temos 4 pessoas. A gente vai dar um tempinho para o resto do pessoal ir entrando. Você que já está aí com a gente, obrigado pela sua presença. A gente vai esperar só mais alguns minutinhos para o pessoal conseguir entrar. Bom, pessoal, boa tarde. Esse é o professor Pedro. Eu vou apresentar ele oficialmente mais para frente. Eu já vou adiantar para vocês que estão aqui que vocês podem ficar bastante à vontade mesmo para fazer comentário, para fazer pergunta. Minha mãe já até mandou uma ali falando que já está online, então obrigado, mãe. Minha maior fã junto com a minha namorada, as duas ficam online lá. Quem mais tiver um pode deixar pergunta, pode fazer o comentário que quiser, que a gente vai tentar conversar sobre aquilo que vocês propuserem, sobre aquilo que vocês pensarem lá no final da live, da melhor maneira possível, beleza? Então o Henrique também já mandou um oi, o Jumi já mandou um oi. Fala, Jumes, tudo bom? Tudo certo? Como é que vocês estão? Todo mundo em casa. Por aqui, eu não sei, por aí tá frio também? Aí sempre tá frio, né, professor? Aqui tá frio. Hoje de manhã acordou, tava 6 graus. Nossa senhora, Agora deu caramba. uma melhoradinha. Agora deve estar uns 12, 13. Agora dá quase pra ficar sem camisa. É. Mas tu vê que eu tô de jaqueta, ligado? Então, pelo amor de Deus. Aqui tá mais quente, mas pra gente aqui em São Paulo já é frio pra caramba, né? É Já, claro. já fica com bastante frio. Tudo bem, Hamilton? Tudo bem também? Seja bem-vindo. A gente já vai começar e a gente já vai começar a conversar. Pessoal, fala pra mim no chat aí se o áudio tá legal, tanto o meu quanto o do Pedro. Pra mim ele tá ótimo aqui, tanto o dele tá ótimo pra mim, ele falou que o meu também tá bom, mas me dá um feedback, vê se tá tudo certo aí. O Jumes falou que tá bom, tá legal? Então Um, obrigado, dois, Jumes. três, quatro, cinco, seis. Show. Vê aí, olha. O professor fez o teste. Show de bola. Oi, Cláudia, tudo bem? Cláudia Cavalieri, professora. Bom, ela te chamou de Pedrinho, ela deve te conhecer, né, Pedro? Então. Todo mundo me chama de Pedrinho. Pra Cláudia, eu tô Eu vi mandando. mesmo. Um abraço, Cláudia. A Mara Patrícia entrou também para falar com a gente. Fala, Guilherme, tudo bem? Minha tia Sandra. Ah, Maria Laura, minha priminha, mandou um oi. Oi, Maria, tudo bem? Que bom. Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar. A gente já pode ir oficialmente. No decorrer da live o pessoal vai entrando, o pessoal vai vendo e a gente vai conversando. Então, só para repetir, se precisar de alguma coisa, se tiver alguma coisa que vocês quiserem comentar e acharem que pode melhorar, deixa no comentário que eu vou vendo enquanto a gente vai conversando. Pessoal, sejam bem-vindos oficialmente à live. Eu tenho certeza que tá todo mundo escutando o tempo todo falar sobre Covid-19, seja no jornal, seja na internet, seja na televisão, onde quer que você comece a assistir alguma coisa, você escuta falar sobre Covid-19 e hoje a gente vai falar também. Só que a gente vai tentar falar de uma maneira um pouco diferente. E não só de uma maneira diferente, mas de uma maneira que leve a gente a entender mais ainda o cenário todo da doença aqui no país, como ela está acontecendo, tentar tirar um pouco das dúvidas que geralmente a gente tem, as pessoas ao nosso redor têm e trazem para a gente. Tudo isso conversando com uma pessoa mais do que especialista nesse momento num assunto mais epidemiológico. A gente já vai falar o que significa esse palavrão aí.
que é o professor Pedro. Então, vocês me conhecem, né? O pessoal do canal me conhece, mas se alguém não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou um doutorando, eu costumo começar os vídeos do canal falando que eu sou um cientista, e eu estudo oficialmente hoje exercício físico e câncer de mama. Mas no atual momento, como a gente está precisando bastante falar sobre esse assunto e falar sobre ciência e Covid, eu tenho também produzido algumas coisas falando sobre sistema imune, sobre Covid-19, sobre coronavírus, e hoje não vai ser diferente. Hoje é mais um vídeo live, falando sobre isso também para a gente poder entender isso melhor com o professor Pedro. Então, Pedro, muito obrigado pela sua presença. Eu não vou te apresentar, eu vou pedir para que você se apresente, é sempre muito melhor, mas já adianto para todo mundo, é uma presença extremamente honrável, né? É uma honra mesmo te ter por aqui. Fica à vontade para se apresentar, fala quem é você, Pedro Alau por Pedro Alau. Obrigado, Gui. Um prazer estar aqui conversando contigo. Essa nossa live foi motivada por uma aula que eu ministrei aí com os colegas da USP. E aí, o Pedro Alau é um pesquisador, que nem tu, que alguns anos atrás também estava fazendo doutorado. O teu doutorado é em atividade física e câncer de mama. Aliás, tens que fazer contato, se já não estás fazendo, com a Stephanie, aqui de Pelotas, que também está o tema de atividade física e câncer de mama. Ela tem estudos bárbaros de intervenção com sobreviventes de câncer de mama. Stephanie Pinto, faz contato com ela, já está dada a dica. Muito obrigado. Um ponto aí para a tua revisão de literatura. Eu fiz doutorado, eu fiz mestrado, me graduei em educação física, lá entre 97 e 2000. Queria ser treinador de futebol quando entrei na faculdade. Aí tive uma experiência com futebol de 2 meses e desisti do futebol. Notei que eu não ia ser treinador de futebol. Aí comecei a achar que eu ia gostar desse mundo acadêmico. Mas aí quando eu me formei, assim, eu estava querendo fazer mestrado e na época não tinha mestrado aqui em Pelotas. Tinha mestrado em Porto Alegre, mais perto. O de Santa Maria, que era um mestrado famoso da educação física brasileira, estava numa fase ruim. Agora já recuperou, mas naquela época estava numa fase descendente. E depois tinha um mestrado na Faculdade de Educação, aqui em Pelotas, que algumas pessoas da educação física faziam, mas eu não era bem o que eu queria. E aí um colega meu um dia disse, vamos fazer mestrado em epidemiologia. Eu comecei a rir. Eu disse, é sério isso? O Marcos, meu colega, eu comecei a rir, porque eu disse, o que é epidemiologia? O que tem a ver com a gente? Eu achava que epidemiologia era para estudar coronavírus. Falando sério. Era para estudar epidemia, pandemia, coisas desse tipo. Aí o Marlos me disse assim, não, Pedrinho, não, é um programa tribom aqui em Pelotas, falam, tribom é coisa de gaúcho, falam que talvez seja o melhor do Brasil nessa área, e eles estudam umas coisas tipo obesidade, que tem a ver com a gente. Beleza. Aí fomos lá, eu, Marlos e outro colega da educação física, fizemos uma seleção, passamos. Na entrevista, eu fui o primeiro dos 3 da educação física a ir para a entrevista, depois que tinha tido prova. Aí eu entrei na sala, eu não conhecia eles direito, professor, mas era tudo, os caras famosos, assim, são tudo famosos, professor daqui. E aí um deles perguntou, tá, eu achei que os caras iam me perguntar uns troços super técnicos na entrevista. A primeira pergunta foi assim, tá, nos explica aí, o que vocês da educação física querem fazer aqui, o que vocês acham que tem a ver educação física? A vantagem foi que aí eu já tinha tido um tempo, até entre o Marlos me falar e eu entrar no troço, aí eu já sabia um pouco do que eu queria dizer, olha, porque tem um monte de doença crônica, está aumentando doença crônica, prática de atividade física faz bem para a saúde, a educação física antes era uma ciência da área da educação, agora foi para a área da saúde, tá, e eu quero estudar alguma coisa a ver com obesidade, um troço assim. Aí passei, fiz mestrado, fiz doutorado, tive a sorte de ser orientado pelo César Victor, que é difícil alguém contrariar, de que é o maior pesquisador brasileiro que existe, foi meu orientador de mestrado e doutorado. Se tu pegar citações, ele é o pesquisador brasileiro mais citado, em todas as áreas do conhecimento. Ele é o brasileiro mais cotado para concorrer a prêmio Nobel, então eu tive um orientador realmente muito forte. E aí fiquei fazendo a minha vida entre educação física e epidemiologia. No começo, Guilherme, agora vamos falar os troços também. Já vai então, já fala.
No começo da minha carreira na epidemiologia, os caras da educação física começaram a implicar comigo. É mesmo? Alguns que tu conhece, vários nomezinhos. Hoje, a maioria é meu amigo hoje, a maioria. Que bom, né? Que bom. Eles começaram a implicar comigo, eles começaram a dizer que essas coisas que a gente fazia não era bem educação física. Uhum. Eu pedia financiamento, eles diziam que não era para pedir, que eu tinha que pedir na saúde pública. Aí chegou de uma vez, cara, eu mandei um projeto do CNPq que era para estudar aulas de educação física. O projeto não era da educação física, eu fiquei louco. Isso não é o que é, então, né? Aí eu fiquei isso aí foi uns 3, 4 anos, talvez. Aí eu escrevi um texto, eu não sei se tu já leu, que é bem legal, Carta aos Jovens Pesquisadores, que é um texto que das algumas decepções que eu tive com meus ídolos científicos. É um texto legal, aí eu escrevi aquilo, aí o pessoal foi me conhecendo, teve uma reunião da Área 21, que os caras me criticaram porque eu tinha publicado um artigo no Lancet. Os caras disseram, esse guri lá de Pelotas, que publica um artigo como sexto autor no Lancet, e agora bota o Lancet no Qualis da Educação Física e polui o Qualis da Educação Física. Polui o Qualis. Os caras ficaram felizes que eu publiquei no Lancet, mas eles ficaram bravos. Alguns ficaram bravos. Então, assim, mas aí eu fui me adaptando à área, se eu ia pedir bolsa de produtividade, se eu ia seguir na educação física ou na saúde pública, eu fiz uma escolha, eu quis ir para a educação física, eu me identifico da educação física e segui, então, aí trilhando no caminho na educação física. Fui da Comitê de Avaliação da CAPES, fui do CNPq, e aí depois, como se não bastasse a minha incapacidade de fazer as coisas que eram esperadas, eu resolvi concorrer a reitor da universidade, ganhei a eleição para reitor, e aí faz 3 anos e meio que eu sou reitor da Universidade Federal de Pelotas. Certamente a maior experiência da minha vida, óbvio, sem profissional, né? Que a maior experiência da vida de qualquer pessoa é ter filho. Eu tenho filho, então o Lucas é a experiência mais desafiadora da minha vida. Mas no mundo profissional é ser reitor. Ser reitor é uma loucura, um troço completamente maluco, assim. Então, aí sou reitor, tô de reitor, apertei pause na vida acadêmica. O Carlos, daí da USP, meus colegas, tudo seguem fazendo as coisas, eu fico com inveja deles, mas parei de fazer ciência, praticamente não fiz mais nada. Aí a pandemia, e aí eu digo assim, mas eu não posso ficar em casa, né? Deu uma pandemia de um troço, eu sou epidemiologista, o governo me pagou a bolsa para eu fazer mestrado, doutorado nesse troço, vou ter que fazer uma pesquisa em epidemiologia, fazer alguma coisa. Aí eu chamei meus colegas lá da epidemia, inclusive meu orientador, e disse, olha, tia, nós temos que fazer alguma coisa. Tá todo mundo cobrando. O maior grupo de epidemiologia do Brasil vai ficar escondido em casa na época da pandemia. Aí a gente começou a desenhar os estudos sobre os quais a gente vai falar depois. Então, esse sou eu tentando resumir, mas falei mais do que eu devia também. Não, sensacional. Eu acho que é importante escutar tudo isso, Pedro, porque isso mostra para todo mundo que um reitor, né? Para quem não sabe o que é um reitor é talvez o cargo máximo, eu posso chamar que é o cargo máximo dentro de uma universidade, pensando desse jeito, é o chefão. Para quem não, assim, tem um chefe na tua empresa, o reitor é o chefe lá da universidade. E só que vocês veem, é um ser humano, ele tem filho, né? E deixou claro que ter filho é muito mais desafiador do que isso, né? Então, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, que todo esse trabalho está acontecendo, que ele está aí se colocando à disposição de todos nós, porque todos nós somos influenciados por tudo aquilo que ele e o grupo dele está fazendo, ele também está vivendo a vida dele, estava tomando, eu acho que ainda está, né, tomando o Danone que ele estava tomando ali, então é uma pessoa normal, como qualquer outra, né? Nós somos pessoas normais e a gente às vezes fala difícil porque tem coisa que a gente tem que falar difícil porque os nomes são difíceis. Mas a ideia hoje é tentar fazer tudo isso que é difícil, que muitas das coisas aí, eu tenho certeza que o Pedro demorou muito para desenvolver, para chegar até aqui hoje nesse nível, nesse grau, mas eu tenho certeza que dá para a gente deixar muito mais fácil para a gente conseguir não só entender, mas usar na nossa vida, né? Mas eu não quero deixar passar o negócio da Lancet,
Porque eu fico pensando sempre nisso, né? A Lancet também ficou muito conhecida para todo mundo, principalmente por causa do último estudo com a cloroquina e tudo mais, e todo mundo fala, nossa, a Lancet saiu nos jornais, uma das principais revistas científicas do mundo. De fato é. E não só o Pedro tem um artigo publicado lá, como ele tem uma série dele, né? Então é como se você fosse um ator e você quisesse fazer uma participação num episódio de uma série da Netflix, ele tem uma série só dele, né? Mais ou menos isso, tá? Se a gente fosse fazer uma comparação para vocês verem o nível de quem está falando com vocês, né? Mas ao mesmo tempo, a humildade também de falar, olha, estamos aqui, estamos fazendo o possível para ajudar da melhor forma possível. Então, eu achei isso muito massa, Pedro. Só faltou uma coisa de você falar, que eu acho que é importante, já que tem tanto tri e tchê no teu vocabulário, né? Inter ou Grêmio? Olha, Guilherme, é bastante provável que a gente encerre a live agora. Vou te explicar uma coisa, que eu vou te explicar só uma vez. Espero que tu nunca mais cometa um erro dessa gravidade. Em Pelotas, certo. no Brasil de Pelotas. Um time tu é do Campeonato Brasileiro. O Brasil de Pelotas, ele é rival do Grêmio e do Inter. A certo. gente está muito próximo do nível deles. A gente ainda não chegou lá, não temos o Mundial ainda, mas a gente em breve vai ter. Então, assim, sou torcedor do Brasil de Pelotas, chavante, um time brilhante de futebol aqui de Pelotas, e o Grêmio e o Inter, para mim, são rivais adversários, quanto mais longe estiver, melhor. Eu super te entendo, eu torço pra Ponte, fica tranquilo. A Ponte Preta joga com a gente, aliás. Fica sossegado que eu entendo perfeitamente. Pedro, vamos começar esse papo e começar a falar de Covid, começar a falar de ciência de fato. Mas a gente já não começou? Começamos mais ou menos, agora a gente vai falar de Covid de fato, né? Ah, tá. Pedro, seguinte, você falou um palavrão, você falou epidemiologia. Antes da gente falar sobre ciência, sobre Covid e os estudos epidemiológicos em Covid, explica só para o pessoal o que é esse palavrão, o que é epidemiologia. Grosseiramente, estudo das doenças na população. Essa é a tradução do termo. Se tu dividir, epidemiologia, estudo das doenças na população. Mas eu não gosto de explicar assim, eu acho essa explicação meio burocrática. Se tivesse que dar uma aula eu sou professor de Epidemia 1, quando eu não estou reitor, eu dou aula de epidemia, aí eu explico isso. Mas, na verdade, cara, eu acho que a primeira coisa do epidemiologista é dizer como é que começou essa ciência, pelo menos formalmente. Tem uma analogia interessante com o momento atual. Então, em 1854, começou a morrer um monte de gente em Londres. E ninguém sabia porque as pessoas estavam morrendo. Vamos falar a verdade, ninguém sabia. E teve um cara que começou a ficar encucado, um tal de John Snow. O cara, porra, as pessoas estão morrendo, não faz muito sentido. Aí ele pegou um mapa da cidade e começou a marcar o endereço de quem estava morrendo. Aí ele notou que as pessoas que estavam morrendo moravam tudo perto uma das outras. Porra, ou assombraram aquela vizinhança, tem alguma coisa. O que essas pessoas têm em comum ali? Aí ele fez o raciocínio indutivo. Não, deve ser a água, porque a água que chega na casa deles vem dessa fonte aqui. E das outras casas nos outros lugares vem de outras fontes. Aí o cara, num ato meio que de ativismo, ele foi lá, mexeu os pauzinhos e desativou a fonte de água e as pessoas pararam de morrer. Então, assim, a epidemia foi assim que elas... É o cara que vai lá e vai a campo resolver o problema. Então, a outra frase do epidemiologista muito, muito famosa é que o epidemiologista precisa ter uma mente limpa e as mãos sujas. Agora, essa frase é horrível, né? Porque todo mundo tem que ter mão limpa agora por causa do coronavírus. Mas era uma frase que queria dizer que o epidemiologista é o cara que está saindo na rua. Então, a gente está dizendo que tem que botar o pé no barro. É um pouco da analogia do epidemiologista. E, por fim, antes de entrar na epidemiologia de Pelotas, a outra coisa que é importante falar do epidemiologista é que o epidemiologista é um cientista meio estranho, assim. O estereótipo que a gente tem dos cientistas, se tu entrar no Google e digitar cientista, ou em inglês scientist, e botar imagem, vai aparecer um cara de jaleco, normalmente, com umas pipetas, com microscópio, qualquer... E o epidemiologista não é assim, porque o nosso laboratório é a rua, a gente vai na casa das pessoas fazer entrevista. A gente vai lá e mede o IMC do cara, a gente mede peso e altura,
a gente vai lá e mede a pressão dos caras em casa. Em tudo que é lugar da cidade, área rica, área pobre, área mais ou menos, perigosa, não perigosa. Às vezes a gente chega num lugar que tem que falar com o dono do lugar. Eu sei que tu entendesse o que eu quis dizer. Então, assim, o epidemiologista é esse cara que vive na rua, ele faz pesquisa na rua. Então, eu acho que é isso. O epidemiologista é esse cara que estuda as doenças na população e não num subgrupo pequeno da população. Essa é uma explicação excelente, eu gosto dela, eu gostei muito da história, e isso é legal para quem está vendo, quem às vezes não tem contato muito grande com ciência entender. Vocês veem como as coisas surgem da necessidade e de uma observação. Então tinha uma pessoa lá que estava vendo um problema e tinha que resolver aquele problema. Né? E a mesma coisa que está acontecendo agora, exatamente como o Pedro falou, a gente tem um problema em escala mundial e a gente tem que resolver esse problema. Então tem várias pessoas propondo uma série de respostas para esse problema, dentre elas o Pedro está propondo uma resposta a partir de uma visão, né? E eu sempre gosto de pensar a epidemiologia para eu entender assim, que a gente pode olhar para a população com uma lupinha, né? Colocando a lupa bem pertinho e pegando, imagina um formigueiro, né? Você vai olhar e eu quero entender cada formiguinha ali, eu posso ir lá e colocar a lupa e olhar formiga por formiga, ou 2, 3, 4 formigas, ou eu posso tirar essa lupa, ainda assim entender as formigas, mas olhar para o formigueiro como um todo, né? Então, as duas coisas são importantes, as duas coisas são necessárias, mas esse estudo nos dá informações muito importantes para a gente conseguir usá-las. Elas são usá-las complementares, né, Gui? Exatamente. Elas são complementares. Tu precisa saber, na nossa área, tu precisa saber, usando o teu tema em geral, tu precisa saber o quanto que tem de atividade física, o quanto que a atividade física influencia no risco de câncer de mama, no nível populacional, qual é a prevenção. E depois tu precisa saber, no nível individual, o que acontece quando a mulher faz exercício físico que pode proteger ela ou que pode aumentar a sobrevida depois que ela teve, que vai ter a resposta imunológica, resposta inflamatória, tudo isso. Então, assim, tu tem que olhar com a lupinha. Exatamente. Pessoa, tu tem que olhar, te afastar um pouquinho, como se fosse o Google Earth, tu tem que fazer com aquela visão mais de cima e tu tem que fazer fazendo zoom também. Exatamente, eu adorei essa analogia. A analogia do Google Earth é muito boa mesmo. Então, pensando em epidemiologia e nesse caminho, é exatamente esse olhar, essa lupa mais aberta, né? Se a gente pensar esse olhar mais aberto que não só o Pedro, mas o grupo dele está tendo para a Covid-19 no Brasil. Eles estão tentando entender isso nessa escala populacional. Então, eu acho que é bem interessante agora, eu acho que a gente tem um caminho legal, professor, para você colocar exatamente o que é que você está fazendo. Eu sei que você tem comentado disso bastante ultimamente, mas conta para a gente também o que é que você tem, o que teu grupo tem feito literalmente no Brasil, especificamente quanto à Covid-19. Na verdade, assim, na minha percepção, existem 3 coisas prioritárias na pesquisa sobre Covid. 2 delas estão sendo feitas em outros lugares do mundo, em outros lugares do Brasil. Uma delas é estudar a vacina, conseguir desenvolver uma vacina. A segunda é testar medicamentos, especialmente medicamentos existentes, que são capazes de melhorar o prognóstico do paciente, ou então desenvolver novos medicamentos para evitar que o paciente venha a ter um desfecho ruim. E a terceira coisa é gerar informação epidemiológica. Então a nossa pesquisa vem aí. Tá? O que a gente quer fazer, Gui? É tão simples quanto contar quanto que tem de coronavírus. É isso, a gente quer contar. A gente quer saber quanto... Se tu pegar uma população brasileira de 211 milhões de pessoas, eu quero saber quantas delas estão ou já tiveram infectadas pelo vírus. É isso que a gente quer. A gente não consegue fazer teste e entrevistar as 211 milhões de pessoas. Então a gente precisa de um método parecido com a lógica de uma pesquisa eleitoral, que eu tiro uma amostra da população e eu tento dizer como que a população se comporta com base nessa amostra. Então como é que a gente desenhou isso? A gente pegou as regiões intermediárias do Brasil. E aí, para explicar o que é isso, né? O Brasil é dividido em 3 níveis. 2 deles todo mundo conhece e 1 ninguém conhece. A gente resolveu pegar o que ninguém conhece, só para complicar. O Brasil tem os estados, todo mundo sabe. O Brasil tem as cidades, que são 5.570, eu acho. E o Brasil tem... Só que se a gente só estudasse os estados, era muito pouco.
E se a gente só estudasse todas as cidades, era demais, a gente não conseguia chegar em todas as cidades. Então a gente chegou nesse agregado intermediário, que são as regiões intermediárias do Brasil. São 133. Varia de 2 no Acre, em alguns lugares, até 13 em Minas Gerais. A gente pegou, então, para a amostra, para participar da pesquisa, a maior cidade de cada uma dessas 133 regiões intermediárias do Brasil, em todos os estados da federação. E aí a gente vai lá, entrevista e testa, a gente vai na casa das pessoas, a gente sorteia, e a gente vai na casa das pessoas, entrevista e testa 250 pessoas em cada cidade. No total, então, 250 pessoas em cada cidade, vezes 133 cidades, a meta é entrevistar e testar 33.250 pessoas. Isso é uma fase da pesquisa, ou seja, a gente responderia essa pergunta: quanto que tem de coronavírus no Brasil neste momento? Só que essa pergunta ela é insuficiente, a gente quer saber outra coisa. A gente quer saber o quão rápido está aumentando a infecção. Porque senão não tem muito sentido na epidemia. Quer dizer, é bom saber quantos tem, mas é melhor saber quantos tem agora, daqui a 2 semanas, daqui a outras 2 semanas. O ideal era que a gente tivesse, a cada 2 semanas, a gente ficasse repetindo, mas não dá porque não tem dinheiro. Então a gente desenhou um estudo em 3 fases. A gente fez a primeira fase 2 semanas atrás, amanhã a gente começa a segunda fase, depois vai pular 2 semanas e a gente faz a terceira fase. Na primeira fase, a gente conseguiu fazer 25.025 entrevistas e testes dos 33.250 previstos, ou seja, 3/4. De cada 4 pessoas que a gente queria ter testado e entrevistado, a gente conseguiu fazer 3. Isso é melhor do que os estudos populacionais de escala nacional da Áustria e da Islândia, e é um pouco pior do que o estudo nacional da Espanha, que fazer um pouco mais que nós. Na segunda fase, eu acho que vai ser um pouco melhor, começa amanhã. E é isso, a gente quer saber quanto que tem desse troço. A primeira fase da pesquisa já nos deu alguns resultados muito importantes. E eu vou citar só um antes de tu perguntar o resto. Só na capital, São Paulo, eu não estou falando do estado, estou falando só da capital, a pesquisa estimou que existiam naquela época, 2 semanas atrás, 380 mil casos. Só para vocês terem uma ideia do quanto isso é importante, naquela mesma data, no Brasil inteiro, as estatísticas oficiais falavam em 370 mil casos. Ou seja, uma cidade tinha mais casos do que as estatísticas oficiais diziam para o país inteiro. Então, o resultado principal assim, da pesquisa é que não dá para confiar nas estatísticas oficiais. Elas representam uma fatia pequena do quanto que tem de casos reais na população. Pela estimativa da nossa pesquisa, para 90 cidades do Brasil, onde a gente conseguiu fazer pelo menos 200 das 250 entrevistas previstas, é 7 vezes mais. Então, se eu quero saber o número de casos, eu pego o número de casos da estatística oficial, multiplico por 7. Isso não é válido para o Brasil inteiro, porque essas 90 cidades não representam as outras. Mas se fosse, o que dá para ter, o número de casos naquela época seria 3,5 milhões. Mas tá bom, talvez seja um pouquinho menos ou um pouquinho mais. O que é importante dizer, assim, já naquela época, 2 semanas atrás, a contagem de casos no Brasil devia ser feita em milhões e não em milhares. É impressionante. Quando eu via a matéria, né, a gente estava sabendo de que vocês estavam fazendo estudo, mas ver a matéria é bastante impactante, né? Mas antes de chegar no resultado em si, tem um ponto muito importante, eu acho, da tua fala que eu gostaria de ressaltar, porque é uma dúvida que sempre as pessoas trazem para mim, né? Elas sempre me perguntam. E ela é natural, é um processo que, quando a gente não está inserido na lógica científica, é natural da pessoa perguntar. Ela fala assim, pô, Gui, mas aqui no meu bairro, ou aqui na minha cidade, aqui na minha região, não tem tanto caso assim. Não tá morrendo tanta gente assim. E aí, eu acho que é muito importante ressaltar, para quem estiver assistindo, o que o Pedro falou. Olha o tanto de gente que eles foram conversar. E olha o tanto de lugar que eles atingiram para conversar com pessoas diferentes. Então, quando a gente vai fazer pesquisa, principalmente nesse nível, a gente não pode pegar só uma parcelinha, aquela parcelinha da população que a gente quer, tanto que ele falou lá que foi sorteado, né? Porque senão ele podia muito bem ir lá na região que ele sabe que tem mais, né, Pedro? Podia chegar lá e falar, eu sei que aquela região tem mais, eu vou trazer um dado aqui muito alarmante, que vai me dar mais mídia, né? Porque às vezes o pessoal acha que a gente tá querendo mídia, né?
e eu vou pegar aquela parcela da população. Não, então eles sortearam lá e pegaram muita gente, exatamente para excluir aquele tipo de fala que a gente vê às vezes sendo comentado, do tipo, mas aqui no meu bairro, aqui na minha região, nem tem tanto caso, eu não tô vendo isso. Mas a sua região, o teu bairro, a tua família, não necessariamente representa o todo. E para a gente entender esse todo, a gente precisa tentar pegar pedacinhos desse todo, e quanto mais pedacinhos a gente pegar, melhor. Daria para pegar todo mundo? Não, é humanamente impossível, né, da gente fazer a entrevista com todo mundo da população. Seria o ideal. Então o que ele faz? Sorteia lá para conseguir entender o que está acontecendo. Então quando você vê alguém falando assim, mas meu tio tratou com o Covid-19 com boldo e deu certo. Peraí, será que deu certo só para ele? Será que dá certo para todo mundo? Então essa é a grande importância da gente colocar tanta gente nessa análise, tá certo? Sempre pensem nisso. Eu vou aproveitar para fazer a próxima ponte, professor, que é o outro tema bastante caótico, eu acho que talvez o mais caótico até agora, entendimento das pessoas e que gerou a maior parte das discussões até agora, que é o ponto que você falou de estimativa, né? Vocês estimaram tanto a mais, 7 vezes mais. Tenta explicar um pouco para o pessoal como são feitas as estimativas, tanto no caso do teu tipo de estudo, eu acho que se você quiser pincelar também, se você souber, sente à vontade, como são feitas as estimativas, por exemplo, as estimativas matemáticas, né? Porque é muito comum você ver, a estimativa estava errada, né? Principalmente com aquela do Imperial College que apareceu, que foi a primeira que apareceu e que gerou tanta conversa no mundo inteiro, aqui no Brasil também, com números extremamente alarmantes, né? Então, primeiro, como são feitas essas estimativas? Eu acho que é legal para o pessoal entender de onde que vem essa matemática. Então, assim, foi legal que foi a primeira pessoa a perguntar isso, e esse é um tema interessante. Uma coisa é a estimativa do Imperial College, outra coisa é a estimativa da nossa pesquisa. Na nossa pesquisa, eu consigo explicar aqui em 1 minuto. Então, assim, se eu tenho, vou usar o exemplo de uma cidade aqui, que é a minha cidade, Pelotas. Eu tenho 300 mil pessoas que moram aqui. Tá? Eu não vou entrevistar as 300 mil, mas digamos que eu entrevistei 1.000 e encontrei que 1% da população tem Covid. Ou seja, das 1.000 que eu entrevistei, 10 deram positivo, tá certo? É isso, né? O que eu faço? Eu não faço uma estimativa, eu extrapolo esse 1% para a população da cidade. Ou seja, uma regra de 3. Se de cada 1.000 um tem, de cada 300 mil, quantos tem? Ponto, acabou. Isso é o que a gente apresenta nos nossos estudos. O pessoal do Imperial College tá fazendo, e errando grosseiramente, eles estão fazendo modelagem para prever o que vai acontecer no futuro. E aí, Gui, já que a gente está fazendo uma live assim mais para as pessoas entenderem, eu vou te dizer qual é o problema do que o Imperial College está fazendo de um jeito que todo mundo vai entender. Se tu tá pensando, agora não é bom porque agora tá todo mundo em distanciamento, lockdown, essas coisas. Mas se tu quiser decidir se tu vai viajar no fim de semana pra praia, tu vai olhar a previsão do tempo do fim de semana, né? Hoje é quarta, tu vai olhar. Agora me diz, Gui, tu vai olhar a previsão do tempo para daqui a 8 semanas para decidir se tu vai pra praia ou não? Ninguém faz isso. Por quê? Porque quando tu bota uma previsão em longo prazo, as variáveis que tu tem do modelo para gerar a previsão de daqui a 8 semanas são muito imprecisas. Tu começa a ter margem de erro numa, na outra, e no final tu fica com uma idiotice, como o modelo lá que dizia que ia morrer 1 milhão, não sei quantas pessoas no Brasil. Não está morrendo pouca gente no Brasil, é horrível, tá morrendo. Já morreu 31 mil pessoas, que se sabe, pode ter morrido muito mais que isso. Mas espera aí, entende? Então, assim, eles fizeram, eu tive uma live com eles, a FAPESP promoveu, foi bem pesado, eu falei isso. Na verdade, foi fácil, porque tinha um cara que já ganhou o prêmio Nobel que disse a mesma coisa antes de mim, então ficou bem fácil, porque aí eu falei e acho que as pessoas pensaram um pouco em mim. Ficou menos mal. Eu acho que o pessoal do prêmio Nobel, né, do Imperial College, eles fizeram um exercício cientificamente interessante, mas eles comunicaram muito mal e se encantaram com a repercussão de mídia.
E isso é um problema grave que o pesquisador pode cometer. Então, eu vou te dar um exemplo bem concreto. Na nossa pesquisa, o que a mídia queria que eu dissesse era quantos milhões de brasileiros estavam infectados. E eu não disse. Eu não disse, porque eu não tenho como responder essa pergunta. Não é que eu não quero responder, eu quero responder. Agora, não tinha, minha pesquisa não responde isso. A minha pesquisa responde que naquelas 90 cidades tinha não sei quantos mil infectados, ou seja, se em 90 cidades tinha 800 mil infectados, é óbvio que a contagem já estava em milhões. Agora, seria meio chute, porque ia ser capa de todos os jornais do Brasil se eu dissesse que tinha 5 milhões de casos ou 4 milhões de casos. Só que seria tipo Imperial College, tem um chute. E cientista não é para ficar chutando. Então, eu acho que é aí que entra essa questão. Então, a estimativa é isso que eles fizeram. O dado concreto de uma pesquisa extrapolado para a população é outra coisa, tão simples quanto uma regra de 3. Exatamente. Eu queria trazer esse ponto, porque eu tive inúmeras discussões sobre isso, e eu sempre tentava usar um exemplo assim, para explicar o problema de levar aquele dado ao pé da letra, né? Que esse foi o grande problema no final das contas. Era uma modelagem, né? Pra gente que sabe que aquilo é uma modelagem, é simplesmente uma modelagem. Você sabe, ó, tudo bem, tá apontando, como você falou, é um exercício científico interessante, mas colocar isso como bater o martelo que isso vai ser o futuro é muito complicado, principalmente porque pior do que o exemplo da meteorologia que você deu, esse próprio dado se retroalimenta, no sentido que ele dá informação para as pessoas mudarem seu comportamento. E aí isso muda completamente o próprio dado, né? Então você começa, mais ou menos, eu usei uma analogia para um amigo, falei assim, imagina que eu vejo 100 pessoas caminhando em direção, estão no 10º andar de um prédio, no terraço, e elas estão caminhando para cair, para pular. E eu faço uma estimativa falando, olha, se 100 pessoas pularem, 99 vão morrer, ainda pensando que uma vai sobreviver, sei lá, porque Deus puxou ela ali e deixou ela viva. Né? Então 99% vão morrer. Só que daí essas pessoas ficam sabendo disso que eu falei. Elas escutam isso que eu falei. E 50 delas não pulam, ainda tem 50 loucos lá que falam, não, eu vou pular. E 50 não pulam. Aí vai falar assim, pô, então... E aí do total, das 100 pessoas, 50% morreram, não os 99 que o Guilherme falou. Então a estimativa estava errada? É impossível de dizer, na verdade, porque a gente não tem aquele cenário, né? Você não consegue... nem dá para falar isso, né? Então ela é só uma estimativa matemática. Obviamente aquilo apontou um cenário que poderia ser caótico, e daí você como eu imagino, né, os governadores, os governantes da Inglaterra e dos países, tu tem que tomar uma decisão em dias, em um dia, em 2 dias. E aí são difíceis. Exatamente, você não consegue prever o futuro, e eles usaram o dado que eles tinham ali, só que, de fato, a repercussão que aquilo toma e o medo que aquilo causa na população é complicado e mostra claramente a falta de educação científica que a nossa população tem, né? Porque se a gente tivesse falado isso desde criancinha para as pessoas iam olhar e falar. Não tinham interpretado errado, é verdade. Exatamente. Então, deixa isso muito claro. E aproveitando, aí eu vou fazer algumas perguntas um pouco mais capciosas, né, nesse sentido, aproveitando as tuas extrapolações e tal. A outra máxima que sempre surge quando a gente está falando dessas estimativas e das mortes e tudo mais é que não importa se tem 30 mil, se não tem 30 mil pessoas mortas agora, sei lá quantas já infectadas, todo mundo vai, 70, 80, todo mundo vai pegar e vai morrer mesmo e tudo mais. A pergunta é, todo mundo de fato vai pegar, né? Considerando, eu sei que é completamente, também estou pedindo para você olhar para o futuro, mas com as suas limitações, tente responder, por favor. E isso é de verdade de fato, e é importante a gente pensar nesse todo mundo vai pegar, ou é mais importante a velocidade com que as coisas estão se espalhando e estão acontecendo? Não, nem todo mundo vai pegar, e não sei se vai ser 60%, 70%, acho que vai ser bem menos. Na Espanha, parece que 5% a 6% da população pegou e os números começaram a baixar depois de um certo tempo. O que pode sugerir que vai ter uma outra onda, esse é um problema. Pode ser que daqui a pouco tem uma segunda onda. É que a vantagem de não pegar é que pode aparecer vacina nesse meio tempo. Né? Então, é uma coisa assim. Agora, se tiver suscetíveis suficientes, ou seja, pessoas que podem ser infectadas, existe a possibilidade de as pessoas pegarem até chegar no que a gente chama em epidemiologia de imunidade de rebanho,
que é quando 60%, 70% das pessoas já pegaram, e aí o vírus não consegue mais achar suscetíveis o suficiente para seguir se reproduzindo. Deixa eu te pausar aqui, porque eu acho que esse ponto é bem importante também. É uma outra coisa que muita gente pensa. Seria melhor a gente fazer a 70% pessoa pegar em um mês ou não? Eu sei a resposta, mas eu gostaria de escutar de ti. Não, eu vou te dizer assim, por vários motivos que não. O primeiro é que se elas todas pegarem um mês, não vai ter serviço de saúde e vai morrer o cara que não precisa. Porque assim, alguns vão morrer, infelizmente. Algumas pessoas vão morrer. Agora, uma coisa é a pessoa morrer porque o prognóstico se conseguiu dar todo o atendimento que aquela pessoa precisava e ela morreu. Outra coisa é a pessoa falecer porque ela não teve atendimento. Se todo mundo pegar ao mesmo tempo, vai ter um monte de gente que vai morrer porque não teve um atendimento básico, um respirador, etc., que salvariam a vida da pessoa. Não só de Covid. Não só de Covid, né? Às vezes uma pessoa que precisaria do atendimento para outra coisa também não conseguiria esse atendimento. Então, assim, esse é um motivo. E tá, é o mais famoso, mas tem outro motivo. Essa ideia de que a imunidade de rebanho é a única forma de o vírus parar de se replicar é uma ideia errada, né? Tu pode olhar os outros países, nenhum país está perto da tal da imunidade de rebanho, em vários lugares os números estão decrescendo bastante. Se tu pegar os números na Espanha, na Itália, tudo estão decrescendo muito, na China. Então, assim, esse conceito da imunidade de rebanho, ele foi usado. Aliás, muita coisa nessa pandemia tem sido usada para defender posição ideológica. Então, assim, se eu votei no João, eu sou a favor da cloroquina. Se eu votei na Maria, eu sou contra a cloroquina. A sensação que me passa, às vezes, Gui, é que as pessoas entraram numa loucura tão grande que tem uns que se fizerem um teste sobre a cloroquina, eles vão torcer que dê errado. Porque eles estão dizendo que não. Tem outros que o teste deu errado e eles vão dizer que deu certo. Então, assim, as pessoas louquice com essa coisa. Então, assim, olha, a imunidade de rebanho é um conceito válido da epidemiologia, ele existe, ele é real, mas nesse momento, quem tentou ir por esse caminho só se ralou. E o pior exemplo é a Suécia. Né? Eu achava engraçado porque tem gente que está toda hora elogiando a Suécia, que a Suécia, é só tu olhar o mapa do mundo aí, a Suécia é um dos piores países do mundo no tratamento da pandemia. Aí os caras ficam me dando exemplo da Suécia, eu fico com vontade de dizer, pô, é que nem tu falar em futebol e vir nos dar o exemplo da seleção da Nova Zelândia. A Nova Zelândia é muito futebol e a Suécia é horrível na Covid. Eu participei de uma live com um epidemiologista sueco e o cara começou a me dizer como é que tinha que tratar, como é que tinha que enfrentar a Covid. Eu mostrei um slide para ele comparando o dado da Suécia com o Brasil. No mesmo pandemia, a Suécia tinha 4 vezes mais mortes que o Brasil. Ah, porque a nossa população é mais velha. É, um pouco é. Mas também é porque vocês não cuidaram dos asilos, porque vocês não fizeram o distanciamento social na hora certa. Então, assim, essas pautas, assim, essa coisa de pegar heróis e exemplos e coisas, não dá para entender. Tem um monte de país que está tendo bom resultado na Covid. Coreia do Sul, Singapura, Nova Zelândia, a China, Japão, vários países da Europa, mais da parte oriental da Europa, tem um monte de lugar que estão tendo bons resultados. Vamos aprender com esses, né? Não vamos querer aprender com os que deu errado. Claro, com certeza. Obrigado por essa resposta, e eu acho que ela é bem importante para a gente conseguir compreender o cenário mesmo e conseguir compreender as decisões que são tomadas, né? O famoso fica em casa e a importância dele. Então, eu acho que deu para ter um panorama geral do trabalho importante que tu está fazendo. Como a gente já está caminhando para quase 1 hora de live, eu vou caminhar para umas perguntas que me mandaram no decorrer da semana, tá certo? Para a gente conseguir também atender aquilo que o pessoal falou. E pessoal que tá na live, eu já vi que a Nanda... Oi, Nanda, tudo bem? Ela mandou também uma pergunta. Quem tiver alguma outra pergunta, o Marcelo também mandou pergunta, eu vou tentar colocar as perguntas de vocês, eu vou só dar prioridade para as perguntas anteriores aqui que apareceram, tá bom? Mas quem tiver pergunta, manda aqui nos comentários que eu vou vendo, tá bom? E daí eu vou direcionando pro Pedro, se a gente tiver 15 tempo. 15 minutos, vamos fazer de pronto as perguntas. Boa, então, Pedro, vou trazer aqui. O Khaled, ele perguntou assim, não sei se vai conseguir de bate-pronto essa. De que forma a pesquisa qualitativa pode contribuir para a epidemiologia? A epidemiologia faz muita pesquisa qualitativa porque é essencial. Vou dar um exemplo bem concreto aqui em Pelotas.
A gente fazia estudo quantitativo para entender a escolha das mulheres do tipo de parto. E aí aconteceu uma coisa estranha. A gente fazia pergunta para as mulheres no começo da gestação e todas diziam que preferiam parto normal. Quando a gente acompanhava até o final, na hora do parto, o parto era por cesárea. Aí a gente foi lá e fez uma pesquisa super aprofundada, quantitativa, entrevistando as mulheres, grupos focais, as médicas, etc. e tal. Então, assim, a pesquisa qualitativa responde perguntas diferentes da pesquisa quantitativa. Eu não vou fazer pesquisa qualitativa para saber quanto que tem de coronavírus no Brasil. Eu tenho que fazer quantitativo. Agora, se eu quiser entender por que os indígenas têm mais coronavírus do que os outros grupos étnicos, eu tenho que fazer pesquisa qualitativa, provavelmente. Porque não é genético. É muito provavelmente uma forma de estruturação cultural dos povos indígenas que faz com que tenha mais transmissão entre eles. Então, a pesquisa qualitativa na epidemiologia em todas as áreas é essencial, desde que bem feita. Perfeito, perfeito. Então, Khaled, é por isso, se você tiver com interesse, ele faz pesquisa qualitativa, fica à vontade aí, que parece bastante campo para você trabalhar. Eu vou para uma pergunta do Rodolfo Marchiori agora, Pedro. Ele perguntou assim: qual que é a probabilidade de uma vacina realmente efetiva e duradoura ser encontrada? Uma pergunta também olhando para o futuro. Não sei a resposta, mas eu acho que vai ter vacina durante o ano que vem. Ainda acho que no primeiro semestre do ano que vem vai ser a vacina mais rápida da história e acho que vai ser distribuído em nível mundial rapidamente. Eu estou otimista em relação à pauta da vacina. Mas tem que ficar muito claro que nós estamos falando do ano que vem. Perfeito. Eu já vou até emendar a pergunta da Silviane Paz. Ela falou assim: até a gente ter essa vacina, a gente vai ter que seguir esse ritmo de vida ou a tendência é ele se alterar, mesmo antes de descobrir a vacina? Se acontecer no Brasil, que nem aconteceu na maioria dos países que começaram antes, ou seja, os números começarem a cair, a gente vai voltar, não ao que a gente chama de vida normal, mas a gente vai voltar às atividades, várias delas. O problema do Brasil é que tem muito lugar querendo voltar às atividades antes de a curva estar na descendente. Isso é o que me preocupa mais. Então, acho que o cuidado maior que a gente tem que tomar é nesse sentido. Mas a gente tende a voltar gradativamente às atividades dentro de pouco tempo, quando a curva estiver na descendente. O que nós não podemos fazer, repetindo, sendo chato, repetitivo, mas porque eu tenho que falar isso, o que nós não podemos fazer é ficar flexibilizando agora enquanto a curva ainda está na ascendente. Perfeito. E é bom esse olhar. Às vezes é outra coisa que o pessoal fica muito bravo. Fala: nossa, mas abre, depois fecha, aí abre, fecha, o governo não sabe o que está fazendo, o ministério não sabe o que está fazendo. Não, peraí. É mais ou menos como qualquer decisão na tua vida, né? Você toma a decisão, olha o que aconteceu, e aí você bota o dedo numa tomada. Se ela te der choque, tu tira o dedo. Se ela não der choque, você pode continuar com o dedo lá. E assim sucessivamente. Então, pode ser que as decisões mudem, certo? Com o passar do tempo. Certo, claro que essa tua decisão de botar o dedo na tomada, ela não faz muito sentido, porque para que lógico. O dedo na tomada, mesmo que não tem motivo nenhum para manter o dedo na tomada. Não, tô brincando, isso mesmo, que tens toda a razão, é exatamente essa linha de raciocínio. Perfeito, Pedro. Obrigado também por essa resposta. Então, respondido Sil, respondido Rodolfo. Aí eu vou pegar duas perguntas que fizeram aqui no chat, tá? A primeira foi do Marcelo. O Marcelo fez a pergunta perguntando. Fez a pergunta perguntando, é boa. Perguntou: as estatísticas de mortes também estariam erradas ou apenas as de infectados? As de mortes estão subestimadas, mas nem perto do grau de subestimativa das de casos. Tem alguma subestimativa de morte, a gente sabe. Especialmente no começo da pandemia, isso era mais grave, porque faltava teste. Eu diria que a estimativa de morte, no cenário mais negativo possível, talvez tenha 50%, 60% mais mortes do que está registrado. Nos casos, talvez tenha 1000% a mais. Caramba. A pesquisa deu 700% a mais. Então não dá para comparar, mas tem alguma subestimativa de morte também. Tá certo. Então, Marcelo, respondido. A pergunta da Juliana Landolfi vai um pouquinho no sentido do que foi dito anteriormente. Eu vou mudar. Ela perguntou assim: quando você acha que nós do grupo de risco poderemos sair de casa? Então, só daquela resposta que você já deu, tem alguma alteração para a resposta para o grupo de risco? O grupo de risco tem que ter mais cuidado sendo grupo de risco? Tem. Assim, ó, é difícil responder isso para ela, tá? A Juliana tá trazendo uma pergunta bem complicada. Mas a tendência
é que quando o vírus estiver quase que não circulando ou circulando muito pouco, que eu espero que seja daqui a pouco, gradativamente as pessoas vão voltar, com essa analogia péssima que tu fez do dedo na tomada, que na verdade o certo é o dedo no pulso, acompanhando. Se realmente for mantendo esse resultado positivo, as pessoas do grupo de risco também vão sair. Então, elas também vão sair, mas vai ser um pouquinho depois dos grupos de não de risco. Boa. Então, Juliana, é difícil a resposta, mas todo cuidado é pouco sempre. A Nanda perguntou, pelo que eu entendi, é a tua pesquisa, tá? A pesquisa contou com pessoas infectadas e com a comprovação dessa infecção? Foram vocês que fizeram os testes? Eu acho que é nesse sentido que ela perguntou. Não, a gente testa as pessoas, é um teste de anticorpos. Não é PCR? Não é PCR, não. Para pesquisa como a nossa, PCR não serve, é ruim. Tem que ser Sim, porque se eu chegar na tua casa, vamos lá, sorteei a casa da mãe do Gui que está acompanhando. Como é que é o nome da tua mãe? Carmen? Sorteamos a residência da dona Carmen. Cheguei na casa da dona Carmen e fiz um PCR nela. Deu negativo, dona Carmen, fica tranquilo. O problema é que eu não sei se a dona Carmen nunca teve a infecção, nunca teve exposição ao vírus, ou se ela teve e já curou. E os dois vai dar o mesmo resultado no PCR, que é negativo. O teste de anticorpos, que é o que a gente usa, é melhor, porque aí ele vai, se ele der negativo, é porque a dona Carmen não teve exposição ao vírus. Se ele der positivo, é porque ela teve. Não existe hierarquia entre os testes. Isso é um erro que as pessoas fazem. PCR é o teste melhor no nível individual para assistência à saúde. Por quê? Porque se eu chegar no hospital, eu quero saber se eu estou com a infecção. Então eu tenho que fazer PCR. Agora, se eu quero fazer uma pesquisa populacional como a nossa, eu tenho que fazer anticorpos. Então essa que é a questão tentando responder. E a gente faz teste de anticorpo na pesquisa. Perfeito. Eu acho que a pergunta dela também foi no sentido da desconfiança que algumas pessoas têm com os testes, né? Do tipo, vocês pegaram o dado do governo, né? Eu acho que daria para a gente extrapolar assim, ou foram vocês que foram lá e observaram? Não, nós fomos lá, testamos essas 25.025 pessoas, nós fomos na casa delas e testamos. 347 deram positivo. Tá certo. Então, eu vou caminhar para as duas ou para os dois últimos conjuntos de pergunta. A pergunta do Felipe Cassaro, do nosso grupo de estudos. Ele pergunta como na imunidade de rebanho, que o vírus não encontra receptores, manter as restrições de circulação vai na mesma... Eu não entendi a pergunta. Peraí, eu vou ler literalmente, tá? Como na imunidade de rebanho, que o vírus não encontra receptores, manter as restrições de circulação vai na mesma direção? O vírus não encontra receptor? Exatamente. Tu não entendeu, mas o que ele quis dizer é que a lógica mesmo, se ou o vírus não acha mais ninguém suscetível porque todo mundo já tem anticorpo, ou o vírus não acha mais ninguém suscetível porque ele não tem ninguém para infectar porque está todo mundo dentro de casa. Então essa é a lógica. Por que tu usa distanciamento social? Tu usa distanciamento social porque tu não tem vacina e tu não tem remédio eficaz. Então, já que tu não pode expor as pessoas a pegarem o vírus até gerar imunidade de rebanho, porque senão não vai ter serviço de saúde que vai dar conta, então tu faz distanciamento social. Perfeito. E excelente pergunta, então, porque senão, se a gente tiver que escolher entre as duas, obviamente fica até mais claro ainda o porquê da escolha pelo isolamento, né? E aí, para o último grupo de perguntas, da mulher mais bonita que conheço, que é a minha namorada Olivia, que também faz doutorado também. Ela fez algumas perguntas, mas são bem diretas, assim, né? O Brasil é o novo epicentro? Aliás, se você puder falar rapidamente, o que significa ser epicentro? Sinceramente, Olivia, tu não tem muito bom gosto para escolher namorado esteticamente, mas pelo amor de Deus. Pergunta. Então, assim, Olivia. Não, falando sério, olha só. Essa coisa de epicentro me incomoda um pouco, tá? O Brasil é muito grande. Então é óbvio que o Brasil é o país agora, junto com os Estados Unidos, são os dois países que têm mais casos, que têm mais mortes. E nos Estados Unidos já está descendo. Então, o Brasil é hoje o lugar onde está bombando. Mas daqui a 5 semanas vai ser a Índia. Tá? Então, assim, isso é porque o Brasil é muito grande. Se a gente pegar a mortalidade por 1 milhão e ajustar para o tamanho da população, tem vários momentos que o epicentro era a Bélgica, e ninguém falou.
tem pouca gente na Bélgica. Então, assim, o Brasil é hoje o lugar onde mais tem casos novos e mortes, pau a pau com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos está descendo e nós ainda estamos subindo ou estabilizando, então dá para dizer que a gente é o epicentro. Legal. Aí ela segue perguntando, o relaxamento já começou em alguns lugares, você se expressou não muito favorável a ele, e a pergunta é, a gente aqui em São Paulo vai morrer? Não, Olivia, tu vai ter que aguentar o Gui bastante tempo, pode ficar tranquilo. O Gui, tu e o Gui vão ficar muito bem, a dona Carmen vai ficar bem. Na verdade, assim, ó, as pessoas, o distanciamento social, ele é necessário nesse momento. A gente não pode expor a população a uma exposição maciça ao vírus, que vai gerar muitas mortes, mas a verdade é que se o Gui pegar coronavírus, a chance dele morrer é menos do que 1 em 1000. Mesmo com esse tamanho de nariz aqui? Talvez aí seja um pouco mais complicado. Isso eu já comentei, não vou também exagerar. Então, assim, ó, não, a verdade é o seguinte, o risco no nível individual, ele é maior para os idosos, ele é maior nos grupos de risco, é isso que a literatura mostra. Agora, o problema é que aquilo que as pessoas falam para o coronavírus, para mim, foi uma das melhores definições que eu ouvi. O coronavírus faz a gente teria que agir coletivamente, numa sociedade que aprendeu a agir individualmente. Então, não adianta ir para o cantinho da piscina e fazer xixi, né? Você vai circular e vai chegar em toda a piscina. Então, essa que é a questão central do coronavírus. O coronavírus exige que a gente tenha uma noção de todo. Então, por que a Olivia está preocupada? Porque ela está vendo, o troço ainda está crescendo. Ontem foi o dia que teve mais casos novos e mais mortes em São Paulo. E no mesmo dia estão anunciando que vão flexibilizar. É inacreditável, tu tem toda a razão, Olivia, é inacreditável mesmo. Então, acho que não vai acontecer nada com a maioria das pessoas, mas é uma medida equivocada. Dava para esperar 2, 3, 4 semanas mais em São Paulo e começar a flexibilizar quando a curva tivesse na descendente, que é onde ela vai chegar daqui a pouco, se a gente fizer a mesma coisa que os outros países fizeram. Então eu vou para a última pergunta dela, que tem todo sentido para ela, que e essa é a pergunta a mais capciosa e a mais importante aqui, tá certo? Lembrando que isso daqui tá gravando. Quando, na tua opinião, tu acha que deveria haver o relaxamento? Ou que fatores que a gente deveria levar em consideração para falar assim, agora o relaxamento deve acontecer? E essa pergunta é mais importante por quê? Porque eu preciso casar, Pedro. E se não tiver relaxamento, eu não consigo nem noivar. Então, me ajuda, me dá um otimismo. Não, na verdade, assim, a gente não pode misturar a tua falta de coragem de pedir a Olivia em casamento com a pandemia. Tu podes, inclusive, numa live dessas, organizar, pedir ela em casamento e publicamente. Isso aí é falta de coragem tua, não tem nada a ver com a pandemia. Ponto. Sobre o quanto que a gente tem que relaxar as medidas de distanciamento, na verdade, assim, não é tão difícil de responder, porque a OMS tem um guia com 6 passos. O guia da OMS, ele é rigoroso demais, dá para dizer, dá. Mas, basicamente, os números têm que estar na descendente, a curva tem que estar na descendente. É preciso evidência de que nós já estamos descendo na montanha, primeira coisa. Segunda, tem que ter estrutura hospitalar. Terceira, o relaxamento tem que ser com o dedo no pulso e não na tomada, para que a gente, caso note que não deu certo, reverta rapidamente, em 1 semana. Tem que ter inteligência epidemiológica por trás. Então, a resposta é mais concreto. Quando tiver evidência que a curva está caindo, a gente, então, começa a trabalhar com a ideia do relaxamento. Perfeito, Pedro. Então, muito obrigado. Eu vou considerar o pedido de casamento na live. Eu não sei se ela vai me matar se eu fizer isso daí, mas deu uma boa ideia. E tem que ver se tem loja de aliança aberta primeiro também. Vou dar uma outra desculpa aqui. Pedro, muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço todo mundo que participou. A gente chegou a quase 50 pessoas, ou até mais se eu não estou enganado. Desculpa para quem eu não respondi ou não coloquei as perguntas. A gente tinha combinado 1 hora, até para a live não ficar tão longa, para quem vai ver depois ela não ficar tão maçante. Então, Pedro, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, por deixar parar um pouquinho de salvar o Brasil para vir aqui falar com o Brasil, né? Não é o Brasil. Não, eu vim salvar a Olivia.
É verdade. Renato, você tá querendo. Você que fez agora, botou o dedo aqui, ó, fez eu botar o dedo na tomada. Agora tu vai ter que pedir a guria em casamento, pelo amor de Deus. Demora essa, deu, Gui? Tô brincando. Olha, Gui, Eu agradeço muito, Pedro. convite. Foi um prazer participar. Eu tô brincando. Peço desculpas à dona Carmen pela brincadeira. Peço desculpas, Olivia, pela brincadeira. Mas assim, ó, foi super legal esse bate-papo, Gui. Podemos fazer outra hora de novo daqui a umas semanas para a gente ir evoluindo e conversando. E estamos junto aí para enfrentar essa situação chata, mas que nós vamos passar tudo bem. Pode dizer para a Olivia ficar. Todos nós vamos passar por isso. Tá certo. Muito obrigado, Pedro, mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram aqui. O vídeo vai ficar disponível. Vocês podem olhar de novo, mandar para o pessoal, para aquele tio, para aquela tia que manda aquelas mensagens no WhatsApp que com certeza não são reais e falar, ó, olha lá que o especialista está falando, aqui tem informação de qualidade. Obrigado a todo mundo. Boa noite para vocês, boa semana. Fique em casa, espera, não sai para rua, não sai sem máscara. Toma cuidado, porque a responsabilidade não é só com a sua vida, mas com a vida de todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Valeu, Gui.